Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, desde o Antigo Testamento, como também no Novo, nós encontramos vários relatos testemunhando o agir de Deus na vida de pessoas, na história. Passando assim, bem rápido, uma lembrança, nós pensamos na vida de Sara, uma mulher já idosa, já estéril. Deus fez mãe de filho. Pensamos em Ana também. O livro Samuel relata o quanto esta mulher orava, clamava a Deus por filhos, e Deus concedeu. E assim nós temos vários relatos de testemunhos de pessoas que, no decorrer da sua vida, da sua história, Deus agiu de forma poderosa, graciosa. E por que eu estou ensejando estas palavras aqui iniciais? Essa semana a SAF promoveu o Outubro Rosa. Na verdade é um evento que acontece mundial, no mundo todo. E a SAF e as mulheres da igreja tomaram a iniciativa de promover, dentro desse mês de outubro, então, o Outubro Rosa. Foram convidadas vizinhas nossas aqui. Nosso bairro foi convidado, nós fazemos parte de um grupo no WhatsApp da Associação de Moradores, encaminhamos para este grupo, também encaminhamos para o grupo no Facebook aqui do bairro Sagrada Família, convidando o bairro para que estivesse aqui. Tivemos uma profissional na área da saúde, a Débora, uma enfermeira, já num mestrado aí, falando sobre a questão do câncer de mama. E logo depois nós tivemos, eu estou falando isso porque muitos não estiveram aqui na quinta. E logo depois nós tivemos um testemunho da nossa irmã Márcia, do que Deus fez na sua vida. E foi assim algo tão impactante, eu creio que para todos que estavam aqui, por mais que acompanhamos a situação da Márcia com câncer de mama, mas nem todos tomaram conhecimento de alguns detalhes, não simplesmente dos detalhes como uma curiosidade, mas principalmente como Deus trabalhava no coração da Márcia e da família no decorrer desse período tão turbulento, tão difícil que ela viveu. E eu disse para Márcia na quinta-feira: Márcia, esse testemunho não pode ficar só para algumas pessoas, não. Esse testemunho tem que ser compartilhado com a igreja no momento onde que nós temos um grupo maior. Então eu convidei a Márcia para que nessa manhã compartilhasse aquilo que Deus fez e tem feito na sua vida. Eu posso dizer, Márcia, me corrija depois quando você pegar a palavra, independentemente da cura ou não, do que Deus fez na sua vida. Do que Deus fez na sua vida. Então, eu queria chamar a Márcia aqui. Você vai passar aí os slides, né? Nós vamos orar por ela, pedindo que Deus possa usá-la nessa manhã, que através desse testemunho, dos momentos em que Deus ministrava ao coração dela, de alguma forma Deus fale ao teu coração. Senhor, mais uma vez, muito obrigado pela vida da Márcia. Que ela relate para nós, nesta manhã, os momentos mais difíceis que ela certamente já viveu, mas como o Senhor esteve presente nestes momentos de vales mais profundos, e o Senhor nunca desamparou. Talvez irmãos aqui nesta manhã estejam vivendo momentos diferentes da Márcia na questão da tribulação. Talvez não seja especificamente um câncer, mas pode ser que em alguma outra área, outra situação, alguns irmãos estejam vivendo uma tribulação, um tempo tão difícil, que não esteja percebendo o cuidado e o agir do Senhor. Que através do relato da Márcia, eles possam ter a certeza, como diz a tua palavra, nunca te desampararei. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, apesar de nós, em nome de Jesus, amém.
Bom dia, meus amados. Louvo a Deus por esse privilégio, essa oportunidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o fato de eu poder estar aqui agora de manhã compartilhando o que Deus é por nós, e o que Deus faz por nós, e como que a palavra de Deus é viva e eficaz no cotidiano da nossa vida, já é o bem de algo que eu vou contar, que Deus permitiu que eu vivenciasse. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu sempre tive uma vida saudável. Eu nasci numa fazenda, numa zona rural, e até então só verduras frescas, a horta do fundo do quintal, e andando a cavalo, e eu nunca deixei de estudar. Meu pai falou, esses filhos não podem parar de estudar, e mandava a gente estudar a cavalo, de charrete. E quando eu entrei para a faculdade, eu tinha um ano que eu conhecia a cidade, eu só conhecia a zona rural. E eu vim me casar aos 32 anos, e eu tive 2 filhos, aos 34 e aos 37 anos, ambos de parto natural, e amamentei os 2 filhos. Até então, sem nenhuma intercorrência de problemas de saúde. E eu, depois, avaliando o que aconteceu comigo, 2 fatores de risco para o meu problema estão na minha história. O fato de ter filho após os 30 anos, e o fato de ter usado uma contraceptivo, um anticoncepcional durante 10 anos, injetável. Porque eu fiquei pensando, eu não tenho fator de risco na minha família para o meu problema de saúde. Eu não fumo, graças a Deus nós temos uma comunidade cristã, e a gente, orientado pela palavra, evitar drogas lícitas ou ilícitas, e o fumo e o álcool, nós vamos ver depois que são fatores de risco para o problema de um câncer. E eu estava livre desses fatores de risco, mas eu tive outros. E esses fatores me acometeram. Em janeiro de 2016, após os 50 anos, então, é recomendado que todas as mulheres façam rastreamento para identificar qualquer lesão precoce que pode se tornar um tumor, um câncer de mama, e eu passei a fazer os exames regularmente, anualmente. Em janeiro de 2016, então, numa dessas rotinas, a médica terminou o exame e ela me chamou, Márcia, vem aqui. Eu falei assim, esse negócio não está legal, porque quando o médico te chama para entregar o exame em mãos e conversar com você, eu já comecei a ter um ataque cardíaco. E aí ela falou, olha, vem aqui que eu vou te mostrar num grande tela, em 3D, a sua imagem do seu exame. E você tem vários pontos de calcificação na sua mama. Isso pode se juntar, tornar um nódulo e um tumor. Eu acho que você devia fazer uma biópsia e procurar o seu médico. Tudo bem, janeiro de 2016. Bom, com as minhas mineirices, e preocupações pessoais, falei, vou procurar uma segunda, uma terceira opinião. Procurei 3 mastologistas, e cada um deu um parecer completamente diferente. O primeiro me examinou toda, pegou meus exames e falou assim, Márcia, você não tem nada. Apalparam os gânglios, a mama, viu os exames, vai embora para casa. Muitas vezes, o pessoal da linha diagnóstica quer utilizar desses exames, mas você não tem indicação e você está ótimo, você não tem nada. Daqui um ano você repete o exame. Falei, não, diferença.
Fui no outro mastologista, ele ficou horas com a lupa, olhando o exame, e falou assim, repete daqui a uns 4 a 6 meses, mas parece que não tem nada. E, irmãos, eu havia recebido essa notícia, de uma suspeita de um câncer, e uma outra notícia, boa. Eu havia há muitos anos perseguido a vontade de fazer o curso de doutorado e consegui aprovação. Então, eu estava assim, resultado de doutorado numa mão e câncer de mama na outra. Eu falei, o que eu vou fazer? Faço doutorado ou cuido do câncer de mama? Como ele disse que eu pudesse repetir o exame em 6 meses, eu falei, eu vou para o meio, eu vou repetir em 6 meses e vou dar continuidade ao meu curso. Então, irmãos, diante de uma suspeita, 3 sentimentos nos ocorrem, né? O receio das consequências, o risco desse tratamento, a vida ameaçada. Nós sabemos que o câncer de mama, eu não tenho nenhuma pretensão de falar sobre isso, porque na quinta-feira a profissional deu uma aula sobre o câncer de mama, eu não pretendo aqui entrar na parte teórica do tumor, mas ele é o maior incidente em índices de cânceres em mulheres. 28% das mulheres têm o risco de terem câncer de mama, ou incidem em 28%. E a maior causa de morte entre as mulheres. Então, não tem como você não pensar assim, eu posso estar com a vida ameaçada. E os riscos desse tratamento conhecido e o que vai acontecer. Mas o que o Senhor fez comigo ao longo desse processo foi à medida que eu tinha orações diárias, meditações diárias e buscava do Senhor uma orientação, uma ajuda, sempre vinha a palavra do Senhor que me confortava. E aí veio o primeiro momento, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, provados, enfrentará uma luta, uma dificuldade, uma divergência, um enfrentamento diferente na vida que você não possa suportar. Juntamente com esse problema, com essa luta, com essa dificuldade, com esse transtorno, Deus vai te dar o livramento, de sorte que possais suportar. E aí, então, eu passei o primeiro semestre de 2016, eu me lembro que em janeiro, eu estava numa semana de oração aqui, eu chamei uma profissional de saúde aqui, chamei no cantinho, só contei para ela. Falei, irmã, ore por mim, que eu estou com uma suspeita de uma lesão. Ela falou, vou orar por você. E toda semana ela perguntava como é que estava indo a propedêutica, que estava orando por mim. Eu não quis ficar compartilhando muito com a minha família, porque era apenas um processo de propedêutica, investigação. E eu falava, pediu um ultrassom de mama, pediu uma mamografia, pediu outra coisa, uma ressonância, mas não havia curiosidade de ficar perguntando, por que está investigando? Então, não respondia. Então, quando foi julho, nós saímos de férias, e era a época de repetir o exame. E eu fui para as férias, com o exame repetido, e assim, quando eu voltar, qual será o diagnóstico? Quando eu voltar, qual será o resultado da biópsia? Quando eu voltar, será que eu vou ter que passar pela cirurgia? Quando eu voltar, então eu passei as férias todas assim. E quando eu voltei, em 17 de agosto, saiu o resultado da biópsia. E veio a confirmação. Eu tinha um câncer ductal invasivo na mama direita. E dessas microcalcificações de janeiro, já em julho já era uma lesão, já era um tumor, e já tinha invadido 2 linfonodos à direita, então ele era bem invasor. E aí, esse foi um momento tenso, porque eu tinha mesmo já que abrir esse papel, ler esse diagnóstico, e eu não tinha um mastologista de referência, e nós vamos ver que uma das dificuldades é o suporte do serviço de saúde, e eu comecei a procurar. E eu pensei assim, eu vou lá no Hospital das Clínicas, que eu conheço muitos profissionais, a maioria sabe que eu trabalho lá, e tem os professores da Faculdade de Medicina nessa área, e vou conversar com alguns deles para me indicar um profissional. E Deus começa a colocar anjos na vida da gente, para cuidar da gente. E a primeira pessoa, quando eu entrei dentro do prédio, encontrei a colega, a enfermeira, mastologista, eu falei, Fátima, eu preciso de conversar com alguém, eu estou com um exame que eu não tenho coragem de abrir. Aí, na mesma hora, chegou a doutora Miriam Celani, que é uma professora da obstetrícia há mais de 35 anos, foi minha médica, eu abracei-a, ela já está velhinha, de cabeça branca, eu falei, eu tenho um papel, mas eu não tenho coragem de abrir. Ela falou, vem aqui na sala agora, menina, vamos abrir esse papel. Ela abriu o exame, olhou para mim e só fez assim. Aí eu pensei, tenho o diagnóstico.
Na mesma hora, Deus já deu a direção para ela. Eu vou arranjar alguém para cuidar de você. O doutor Gabriel vai cuidar de você. E ele é professor da obstetrícia. E ele falou, estou no prédio aqui do Instituto Geni do HC. Pede ela para descer no 3º andar. Eu vou acolhê-la agora. E na mesma hora eu desci. E ele me acolheu com uma alma feminina. Eu nunca vi um homem com uma alma tão feminina. Me abraçou e disse, nós vamos cuidar de você. E eu orava, Senhor, se for tumor, eu quero tirar. Eu quero operar, porque eu gosto muito da cirurgia, que eu acho que ela é resolutiva. E a primeira coisa que ele falou, Márcia, o tipo do seu tumor é cirurgia imediata. Eu falei, glória a Deus, já é uma direção para me acalmar, porque é o que eu queria. Então, mediante essa proposta, ele me disse, você vai ao consultório e vamos começar o pré-operatório. E aí, irmãos, eu comecei a lembrar dos gigantes da nossa vida. Você não precisa ter um câncer de mama, você não precisa de ter um tsunami na sua vida, você não precisa de ter um acidente de trânsito, você quase morre, você não precisa de ter uma grande tragédia na sua vida, para você saber que qualquer tamanho que for o gigante, a luta, a dificuldade, o Senhor, Ele é o Deus forte e poderoso. Quando os israelitas chegaram próximo à terra prometida, eles começaram a temer o quê? Os gigantes. Ó, aquela terra cheia de gigantes, não vai dar certo, nós não vamos dar conta de tomar posse. O que Deus falou para o povo? Essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei desapossar? Delas não terá medo, antes lembrar-te-á de que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram, e dos sinais, das maravilhas e da mão forte, e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos diante dos quais tu temes. Diante da luta que você teme, diante da dificuldade, do desafio que você teme, Deus está à frente, e Ele fez os sinais e as maravilhas com o povo no passado, e Ele pode fazer hoje também. Não te espantes diante deles. O Senhor começou a colocar diante de mim a calma. Não te espantes, não te espantes, eu vou cuidar de você. Então, havia a graça e o favor do Senhor. Diante do diagnóstico, você precisa de 3 suportes básicos. Você precisa do suporte do serviço de saúde. Você precisa identificar o profissional certo, a indicação certa, procurar a rede de apoio de serviços. Tem gente que desespera e fala assim, ai meu Deus, vou morrer. É 30 mil reais a cirurgia, eu vou morrer. Não, nós temos uma rede de sistema único, organizada, uma rede que tem graus de complexidade, que começa no posto de saúde do lado da sua casa, tem um centro de referência de nível intermediário no outro bairro, e tem um hospital de alta complexidade. Nós temos hoje no HC, o FMG, por exemplo, é um centro de alta complexidade que agrega a rede básica. Então, vai na sua rede básica, potencialize o recurso que a comunidade dispõe, procure se informar. Então, tem gente que começa a fazer campanha na internet, eu tenho pavor dessas campanhas. Vamos revirar o mundo e levantar recursos, que fulano tem uma cirurgia para fazer. Nós temos um sistema único de saúde. Ele é autônomo, ele garante assistência integral, e ele tem potencial, é o maior centro de transplante público do mundo, é brasileiro, não sei se vocês sabem disso. E assim a rede SUS é capaz de atender. Então essa coisa de levantar recurso e começar a enlouquecer todo mundo para pagar a cirurgia, muitas vezes não é necessário. Mas se você tem um plano de saúde, procure se informar para a sua rede de assistência nesse plano e procure o serviço de saúde. E sempre a abordagem, hoje, de saúde, ela é multidisciplinar, principalmente em alta complexidade, em câncer, em transplante, cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas. Elas precisam de uma abordagem de todas as áreas de saúde. E no serviço de saúde, você vai encontrar. Você precisa da família. É fundamental o acolhimento da família. O cônjuge, a esposa, o filho, a sogra, o irmão. Eu louvo muito a Deus pelo meu esposo Nelson. Ele não está aqui agora de manhã, ele esteve comigo ontem num evento também desse, onde Deus me deu a oportunidade de compartilhar com 2 comunidades, cristãs e não cristãs, ontem. E ele me amou, ele me namorou, ele cuidou de mim, ele cuidou dos meus curativos, ele me deu banho. Ele foi um amigo, ele foi o sacerdote do lar, ele é o sacerdote do meu lar. E ele pastoreou também a minha família, ele ministrou a palavra, orou comigo e por mim, ele chorou comigo.
Então, fez toda a diferença. A Camila está ali em cima, minha filha, cuidou de mim. Me abraçava, e o André todos os dias falava que eu estava muito bonita, mamãe, você está muito bonita. Mas eu estava sem cabelo, com as peles toda alterada, e um dia ele falou, você está bonita, mas como que você se vê? Aí eu tive a liberdade de falar para ele como que realmente eu me sentia. Você precisa de amigos, você precisa da rede social, do trabalho, você precisa do vizinho, você precisa da igreja. A igreja, para mim, eu falei para o pastor, foi a comunidade terapêutica que me acolheu. Eu falo isso para todos os locais que eu vou. A igreja é um ambiente terapêutico. Foi acolhedora, foi amiga. Todos vocês, líderes, todos os diáconos, presbíteros, líderes de departamentos internos, adolescentes, os jovens, eu agradeço cada abraço. Cada vez que vocês me abraçavam e perguntavam como que eu estava reagindo, respondendo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Você precisa dessa comunidade de apoio. Então, ali estão os profissionais de saúde, todas são enfermeiras da área de oncologia, de quimioterapia, de lesão cutânea. E aí, com o diagnóstico em mãos, com suporte de saúde, eu comecei a preparar-me para a cirurgia. A agilidade do serviço privado foi muito rápida. Infelizmente, nós temos a questão, mas existe uma lei do Ministério da Saúde, onde que você, em 90 dias, tem que estar com a propedêutica prontinha, com biópsias, com diagnóstico fechado. Esse é o prazo. Eu acho ainda um prazo longo, mas é que o Ministério da Saúde preconiza para os serviços públicos. Então, os ginecologistas, os enfermeiros, muita orientação pré-operatória dos colegas, muito acolhimento. Os cirurgiões fizeram uma proposta de intervenção muito boa. Eu fiquei muito feliz com a proposta de intervenção, porque além de retirar o tumor imediatamente, retirou toda a glândula direita, e eu tinha também nas investigações, e ultrassons e mamografias, e exames, porque sempre fazem bilateralmente, então eu tinha visualização de ambas as mamas, e foi descoberto um nódulo benigno à esquerda também. Então, foi tirado em cunha e foi simetrizado, de forma que eu saí como plástica, né? Fiz como uma plástica na cirurgia, já saí com silicone implantado à direita. Então, foi uma proposta muito boa. Eu fiquei muito feliz com o resultado, e com 8 dias de pré-operatório, eu estava dentro do bloco operando. Irmãos, mas foi uma loucura, porque eu dava plantão, fazia o doutorado, e falava assim, a secretária do médico me ligava de manhã, de tarde, de noite. Vai para a ressonância, vai marcar o tumor, vai para a cintilografia, corre aqui no laboratório. Então, assim, foi muito rápido, mas Deus me abençoou e me sustentou em cada uma dessas etapas. E teve um outro anjo que Deus mandou também. Você sabe que não é simples fazer uma cirurgia de tórax quando se arranca um órgão seu, passa-se como um trator no seu corpo. E a dor no pós-operatório imediato, ela chega, né? Né, dona Edna? Chega, e chega com força. E eu estava entrando para o hospital às 7 horas da manhã, o Nelson, a Camila, o pessoal não deixou a Camila entrar, né? O Nelson falou, não, é só um acompanhante, ninguém pode entrar. E meu irmão, que é cirurgião, também passou na porta do hospital para me ver, e nisso entrou o anestesista, o cirurgião, tudo entrando para operar. Ô, Marcelo, você está aqui, vão entrar para o bloco? Não, eu só vim dar um abraço da minha irmã, que ela vai operar de câncer. Aí ele me reconheceu, me identificou e falou, depois eu vou te ver, o anestesista falou. Falei, vai nada, um hospital desse tamanho, o cara cheio de serviço para caçar um paciente internado. Irmãos, quando foi 18 horas, esse homem chegou dentro do quarto. Eu já tinha operado, já tinha recuperado a anestesia. Como você está? Eu falei, dor, score 10. Não tem dor de 0 a 10, a dor minha agora. Eu não podia mover o ombro, não podia virar, não podia. Aí ele falou, fica quieta aí. Ele foi lá e buscou morfina, solução diluente, seringa, agulha, botou no bolso, chegou no quarto, fez a antisepsia, ele mesmo fez a injeção. Aqui, dentro de 30 minutos eu estava ótima, daí a pouco ele ficou lá do lado. Eu falei assim, mas você não tem que passar plantão? Você não tem que ir embora? Estou preocupada com você, acordando e dormindo na anestesia e falando com ele. Fica tranquila, Márcia, o bloco obstétrico está tranquilo, não tem nenhuma cirurgia, eu estou aqui com você. Depois ele falou assim, como que está de novo? Eu falei, agora está score 5, já estou começando a mexer. Ele deu outra injeção e foi embora. Irmãos, eu levantei, eu jantei, eu dormi bem. Então, assim, arrancou uma dor. Como é que a enfermagem, à noite,
dor score 10, ia conseguir médico para prescrever morfina para mim de noite. Então, foi a graça e o favor do Senhor, mais uma vez. Outro anjo que Deus mandou foi minha irmã. Viajou 400 quilômetros de Governador Valadares. Eu vim dormir com você hoje no hospital. Faz muita diferença. Eu tenho 10 irmãos. Aliás, eu tenho 9 irmãos, 4 irmãs e 5 irmãos. São 10 filhos. Então, assim, saber que uma pessoa se disponibilizou do tempo dela para cuidar de mim foi muito bacana. Então, o cuidado de Deus. O pastor Antônio me visitou e eu falei, pastor Antônio, eu estou com vontade de fazer uma coisa, eu não sei se vai dar certo. O que é, minha irmã? Eu quero orar com a equipe antes da cirurgia. Ora, Deus vai te dar graça. Aí eu conheço o ambiente de sala de cirurgia. Depois que você está deitado e funciona a sua veia, você não vai poder ficar com muita mexida. Aí, quando chegou a equipe, estava o circulante de enfermagem, o anestesista, o cirurgião principal, o auxiliar. Eu falei assim, eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar, por favor? Essa hora, o paciente tem toda a autonomia. Nós, como cidadãos e pacientes, nós temos que usar do nosso direito de pedir, de expressar desejos, expressar vontades. E nós, como pacientes cristãos, irmãos, devemos aproveitar essas oportunidades. Eu quero orar antes desse procedimento e colocar ele diante de Deus. Desci da mesa de cirurgia, demos as mãos, toda a equipe e o paciente, né? Eu orei e coloquei diante do Senhor aquele procedimento. Falei, Senhor, um procedimento seguro, um procedimento com todo cuidado, utilizando as mãos dos queridos colegas profissionais. E Deus me deu a graça, então. Anestesiou, num minuto eu já não vi mais nada. Então, a dor e o desconforto pós-operatório já foi cuidado, como eu falei para os irmãos. A família, então, faz toda a diferença. Como eu já disse, a presença dos familiares. E aí, glória a Deus, com 24 horas eu estava em casa, de alta hospitalar. Né? É uma passagem pelo hospital rápida, saí com 2 grandes drenos de sucção, de cada lado, e um arreio, irmãos. Não é um sutiã, não, é um arreio, que pega daqui até aqui. E você tem algumas recomendações importantes. Eu gosto de falar algumas coisas, porque para a mulher mexe muito. Né? Você não poder levantar os braços, você tem que dormir 45 dias de barriga para cima. Você já pensou, eu falava assim, eu não vou conseguir dormir, mas eu só sei dormir de lado, se jogar uma perna, um travesseiro assim, de barriga para baixo, como que eu vou dormir? Mas Deus me dava sono, Deus conseguia que eu relaxasse e dormisse. E no primeiro retorno pós-operatório, quando o médico tirou os primeiros curativos, toda a pele dos mamilos saíram junto. Então eu tive que conviver com as feridas nos mamilos durante mais ou menos 60 dias. E é uma coisa que pode acontecer, mas muitas pessoas podem não ter, mas eu os tive. E eu tive outra complicação chamada seroma, que é uma coleção de líquido na mama imenso. E aí um dia eu estava aqui na igreja, eu vim de manhã, comecei a ter febre, um mal-estar, uma situação ruim, falei, vou para casa, estou incomodada. E aí eu fiquei de domingo a quarta para encontrar o serviço. A rede privada, ela tem algumas lacunas. Muitas vezes não tem a rede que o sistema único, no sistema de alta complexidade tem. Você tem tudo ali dentro do HC. No público não, você tem que ver se o médico tem vaga, ver se dá para encaixar o retorno, para ver se ele pode te atender. E eu sei lá, com seroma. Então, quando drenou na quarta-feira, foi o único momento que eu chorei em todo esse processo. Foi porque eu senti a lacuna de cuidado. Não pelo câncer, louvo a Deus por isso, Ele me deu alegria, nunca me tirou alegria, motivação e a vontade de lutar pela cura e aceitar, né, a vivência que estava acontecendo. Então, foram 60 dias de curativos, 60 dias de banhos europeus, né, Jane? Aquele paninho básico, porque não se pode molhar, não se pode chuveirar. Então, a primeira vez que eu tomei um banho, irmãos, que eu pude lavar da cabeça até os pés, 65 dias depois, foi uma glória. Então, são detalhes do enfrentamento, né? E Deus me deu uma graça, irmãos, nada para mim me incomodava, não tinha. A Bíblia fala, fazei tudo sem murmuração ou contento. Deus me deu a graça. Havia sempre um bom humor, uma boa motivação, uma vontade de lutar. E Deus foi me dando o suporte. E aí veio o Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz eu suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A única pessoa para quem a gente deve murmurar é para Deus. O Senhor, o trem está pegando. O bicho está pegando, está feio para o meu lado. O Senhor, está pesado a cruz.
né? Jó lamentou-se das suas lutas, né? E Jó ouviu dos seus amigos também dizendo, até a mulher dele amaldiçoa seu Deus e morre. Louca és, mulher. Jó respondeu para sua mulher. Então, diante da luta, da dificuldade, nós devemos murmurar e falar só com o Senhor. Diante dele, exponha a sua tribulação. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, então tu conheces a minha vereda, o Senhor conhece o seu caminho. O Senhor sabe o que você está passando, seja no relacionamento conjugal, no relacionamento afetivo, nas decisões futuras, na escolha da profissão, nas dificuldades do namoro, do casamento, do relacionamento, do filho que está crescendo, do adolescente que está distante, do filho jovem que está afastado dos caminhos do Senhor. Deus tem visto o seu caminho. Tu conheces a minha vereda. No caminho em que ando, ocultaram meu laço. Meu Deus, eu estava andando aqui, eu não vi o laço. Tinha um laço escondido. A vida é cheia de trajetórias traiçoeiras. Mas Deus permite. Tem pessoas que pregam em algumas igrejas que falam assim, não, Deus vai te livrar. Você é servo do Senhor. Nós somos filhos da promessa. Não. Nós estamos sujeitos. O sol e a chuva é para todos. E Deus permite, a vontade permissiva do Senhor, né? Deixa que as coisas aconteçam. Porque a provação, a tribulação, ela gera perseverança, que gera persistência e gera experiência. Então, vamos lembrar desses textos também, que me ajudaram muito nesta época. Precisamos de amigos, precisamos de abraço, precisamos de gente que marra o lenço, põe o chapéu e vai para a rua e dá a mão e vai andar na chuva com a gente, né? E diz assim, olha, você é amada, você é querida, você é irmã. Eu senti, irmãos, aqui na igreja, uma acolhida de irmãos em Cristo, irmãos que amam, irmãos que vivem a palavra. As visitas, pastor, que tiveram na igreja quinta-feira, me procuraram e falaram assim, mas que amor que as pessoas demonstram para a gente naquela comunidade. É isso, irmãos, é a comunidade que demonstra amor, que vive esse amor, que faz diferença, que olha para o outro do lado e pergunta, você está bem? Como você está passando? Como vai você? Mas querendo escutar a resposta, né? Falar, você está bem? E virar as costas, nem ouviu o que a pessoa respondeu. Não. Abrace-a. A gente precisa, então, de estar em ambientes onde a gente possa refletir, chorar juntos, orar juntos, né, Adriana? E estar juntos e dizer, estamos aqui para você. Essas 3 meninas, sejam jovens, sejam mais velhas, olha só, que linda. A Bianca foi lá e fez a preparação para eu tirar essas fotos, a Mariana, minha sobrinha, e a Camila fizeram as fotos. Depois os irmãos vão ver por quê. E aí, irmãos, eu gostaria de lembrar sobre as respostas de oração. Muitas vezes a gente ora e quer que a resposta seja exatamente o que eu quero. E muitas vezes Deus está dizendo que a trajetória vai ser diferente do que você está sonhando e planejando. Os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Senhor, eu já fiz a cirurgia, já passei por essas feridas, já estou boazinha, não quero a quimioterapia, não, Senhor. Eu orava isso todo dia, irmãos. Senhor, eu não quero a quimioterapia. É brava pra caramba, diz que vomita, faz não sei o quê. Não quero, não. O Senhor disse, não, você vai passar por todo o protocolo. Você vai enfrentar todo o protocolo. E um dia o médico, eu cheguei lá e falei, senhor doutor Gabriel, minha licença saúde vai até quando mesmo? Eu já estou a fim de voltar a trabalhar, porque eu já estava bem da cirurgia. Queria voltar a trabalhar. Ele falou, é 1 ano de licença. Eu falei, o quê? Eu falei, ele está contando com a quimioterapia. Porque, embora eu sou enfermeira, eu não sou da área de câncer, eu estudo transplantes, outras coisas. Eu não fiquei futucando a internet. Eu acho que a gente tem que confiar nos profissionais que conhecem da área que eu estou precisando de cuidado e confiar neles e que Deus vai cuidar. E essa coisa de ficar futucando a internet, muitas vezes, traz muita informação errônea, contraditória, sem fundamentação científica e que transtorna as decisões das pessoas. Então, eu pedia muito ao Senhor para me livrar da quimioterapia. Aí ele falou, não, você vai para o oncologista. Eu fui para a Oncomed, também fui acolhida por um profissional, outro anjo que Deus colocou, que foi o Dr. Leandro, me acolheu com uma alma feminina, é um homem que faz estudos bíblicos na Igreja Católica, dirige grupos
lá e é um homem cristão, lê a Bíblia, e ele falou: Márcia, eu encontrei com Deus, e contou a experiência de conversão dele. E nesse momento, irmãos, que eu falei, eu tenho que passar por esse vale, Salmo 23 veio à minha mente. O Senhor vai falar comigo, é o meu pastor, e nada me faltará. Mas diz que a melhor tradução não é essa, que nada me faltará. Às vezes falta a saúde, às vezes falta o dinheiro, o emprego, o salário não fechou, eu fui lá no posto, não tinha consulta. Às vezes falta. Mas o texto quer dizer que o Senhor não me faltará. A presença dEle comigo vai ser constante. Ele não vai se ausentar. Aquela escuridão, aquela noite, aquela turbulência, eu estarei ali, mas Deus estará lá comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque a presença dEle estará comigo. Tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu senti amor, consolo do Senhor todos os dias da minha vida. O fortalecimento, a graça, veio dessa certeza. E a primeira coisa que acontece na primeira sessão é isso. Não tem jeito, irmão. Você toma o remedinho, 20 dias, você enfia a mão no cabelo, não tem mais nada, né? Então, eu comecei a enfiar as mãos no cabelo assim, o cabelo vinha todo na mão. Então eu vou rapar. Chamei o cabeleireiro lá em casa, ele é um pastor cabeleireiro. É diferente, né? Tem pastor com muita profissão, mas meu cabeleireiro é pastor. Ele foi e falou: Márcia, eu nem vou te cobrar. Eu vou te doar essa raspagem do cabelo. E ele foi raspando, e a minha irmã mora em João Pessoa, que é missionária. Tinha um ano que ela não me via, ela veio me visitar. Eu falei: vou esperar ela me ver, de cabelo, para proporcionar para ela um conforto, uma acolhida. E aí depois eu rapo o cabelo no dia seguinte. Aí foi aquela festa, o homem rapando o cabelo caindo, e eu fazendo farra. Ela falou assim: eu nunca vi um negócio desse, mas é porque o Senhor me deu graça de passar por este momento. E é o momento mais crítico. A Lúcia passou, outras irmãs da igreja passaram e me falaram: Márcia, esse foi o momento que eu chorei. Elas falaram. Mas Deus foi me dando graça, e então isso aí foi uma coisa tranquila. E é uma coisa temporal. E aí o Senhor novamente trazia novas palavras e textos. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Irmãos, eu não estou aqui apregoando de que esse texto é 100% válido para todas as circunstâncias, em todos os momentos. Mas o Senhor, no momento da minha angústia, no momento do minha meditação, no momento da oração, Deus usou esse texto para me confortar, me acolher e dizer que o processo terapêutico eu tinha que seguir todo. Eu tinha que passar pelo processo. E aí a cura viria por todos esses recursos tecnológicos, sociais, familiares, espirituais, em favor do Senhor. Mas teve um momento mais crítico. Graças a Deus eu não tive nenhum transtorno intestinal, vômitos, não tive essa parte. Todo mundo me perguntava, eu falava: eu estou bem, não estou sentindo nada, realmente. Mas no final da quimioterapia, irmãos, a pele ficou completamente comprometida. E eu perdi os cílios, a sobrancelha e qualquer pelo do corpo. Irmãos, vocês não sabem o que é perder o pelo do nariz. Mas dá uma falta. Os pelos da narina, eles aquecem, lubrificam e filtram o ar que você respira. Você já pensou assim, essas três coisas? Era uma placa, um incômodo. Tinha que hidratar sempre, ter tempo seco em Belo Horizonte. Então, eu tive um processo de risco de alteração da imagem corporal. Eu me evitava no espelho, olhava, não sou eu não. Eu curtia muito pouco o espelho. Eu já não sou muito vaidosa, mas também não ficava. Evitei o espelho. E isso é um dos sinais e sintomas da pessoa que está perdendo a identidade pessoal. E um dia, eu conversando com a Camila recente, ela falou: mamãe, realmente, teve uns dias que eu olhei para a senhora, não te reconhecia, não. Achava assim, aquela não é minha mãe. Então, é um momento muito difícil, irmãos. Foi a fase pior. Essa foto, aqui está bem mais fácil de ver do que aqui. Mas a gente vê que tem a pele, não tem cílios. É uma parte que você tem cara de doente, de verdade. Mas em todas essas coisas, vamos ler junto? Somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Amém? Então, irmãos, Deus mostra o amor por nós, por meio de nós mesmos, por meio da nossa comunidade, por meio dos irmãos. Deus não manda um anjo para tocar na minha mão e me abraçar, Ele manda você, manda a Andréia, manda o Antônio, manda a Edna, manda o Idail, manda o Tiago. Somos nós que abraçamos um ao outro, somos nós que dizemos, Deus está aqui, eu te amo. Né? Então, Deus nunca separa de nós, nunca nos deixa sem um amor demonstrado, independente da circunstância. Não precisa ser um câncer, não precisa ser um trem muito grande, pode ser uma pequena coisa da sua vida que você está passando. E aí eu queria outro desafio, Senhor, não quero rádio não, já fiz químio, está ótimo, já caiu os cabelos tudo, já está beleza, né, belezinha. Aí, e o médico só protelando a informação de que eu ia precisar da rádio. Aí um dia falou, Márcia, você vai precisar da rádio. Aí eu falei, Jesus, me dá força. E na mesma hora o Senhor me traz então o cuidado dele, que eu tinha que passar por todo o processo. E aí você pode ter 10 sessões, você pode ter 15, 19, não, mas você vai ter 28, que é o pacotinho completo. Amém? Glória a Deus. Então, fui lá e fiz as 28 sessões, e por mais que eles orientam muito você hidratar a pele irradiada, cuidar dela, eu procurei fazê-lo, mas eu tive lesões de pele, escurecimento, não teve jeito, mas já melhorou tudo, já sarou. Aí, irmãos, a palavra que sempre teve no meu coração, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Um dia, nós estávamos na reunião de oração de manhã, né, Henrique? Eu falei assim, vamos agradecer pelo câncer de mama. Eu falei, Márcia, peraí. Pega leve, vamos conversar aqui, que esse negócio de agradecer pelo câncer de mama. Falei assim, Henrique, primeira coisa é um princípio de Bíblia. Em tudo dai graças. Não é se o sol nasce, não é se chove para crescer a plantação, não é só se eu passo no vestibular, não é só se a criança nasce, não é só porque eu consegui amamentar, não é só porque eu consegui casar, arrumar namorada. Eu tenho que agradecer em tudo. Na hora que a pessoa te cortar no trânsito, você agradece. A luta de alguns homens no trânsito, quando alguém lhe corta, lhe fecha e passa na sua frente, agradeça. A luta quando o arroz queima, que falazada que a mulher arruma quando o arroz queima, quando o doce estraga, quando a broa não assa. Irmãs, vamos ser mais agradecidas, vamos relevar, vamos ser mais flexíveis com a vida é pesada, vamos levar ela de mais leve, vamos levar a vida mais leve. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, o nosso Pai. Eu louvo muito a Deus por pessoas que foram assim muito próximas, todos foram, mas alguns mais próximos, que vivenciaram o problema, né? Eu lembro da irmã do Fernando, a Raquel Ferreira, me apoiou muito de longe, conversei com ela por telefone, a Lúcia, e assim vários irmãos foram um grande apoio para mim. Irmãos, agora eu estou na fase da consolidação, já encerrando a minha fala. Eu tenho que tomar um imunoterápico durante um ano, que é uma droga, tisusumab, que eu uso a cada 21 dias, que é uma linha nova de drogas que cercam esses cânceres, e o tumor que eu tive, ele é sensível a esse imunoterápico. Então, eu vou ser beneficiada com essa droga, eu vou tomar até de janeiro de 2018, a cada 21 dias eu vou lá. Irmãos, eu tenho que louvar a Deus por mais uma proteção divina. Lembra que eu pedi aos irmãos para orar, e eu falava assim, vamos orar para que os efeitos adversos não me sejam tão atingidos, e que os efeitos benéficos sejam potencializados. Essa droga, irmãos, ela leva insuficiência cardíaca congestiva. Ela tem o risco de lesionar o miocárdio e a pessoa ter a disfunção cardíaca e ter que interromper o tratamento. E você faz ecocardiogramas todo 3 em 3 meses. Nunca tive uma alteração, louvado seja o nome do Senhor. E não precisei interromper uma sessão de quimioterapia por disfunção de hemograma, por disfunção de baixa imunidade, por incapacidade física de receber o tratamento. E vou tomar o tamoxifeno por 5 anos, que é uma droga que consolida também. A única indicação na bula é câncer de mama. Eu falei, como é que eu não tomo um negócio desse? Tem que tomar. E aí, concluindo, irmãos, tudo tem um propósito. Quando Deus, em Eclesiastes, eu abri o texto falando, há um tempo para tudo, e há um propósito divino. Então, quando a coisa pegar feio, Senhor, qual o propósito? Senhor, qual o propósito? Me dê forças, me dê graça, me fortaleça e me sustenta, já que tudo cooperará para um bem. Agora eu não consigo talvez ver todo o bem, mas quem sabe na frente eu vou enxergar todo o bem.
Então, a vida segue, irmãos. Eu estou louvando a Deus porque agora eu estou mudando de ciclo. Todos os dias vocês me perguntam, a igreja me pergunta, como você vai, Márcia? Eu gostaria de dizer para os irmãos, eu estou muito bem, eu estou curada, e sinto que já estou curada, né? Eu tenho a consolidação, mas a chance de cura é elevada, um diagnóstico precoce. Então, agora nós vamos mudar de conversa. Não quero mais falar de câncer, quero falar dos projetos para frente, quero servir a obra do Senhor, eu quero estar à disposição da igreja, dos trabalhos, quero ser parceira do meu esposo no ministério dele e quero continuar a vida. Não quero mais, eu estou sentindo que o ciclo está fechando aqui para a glória de Deus com relação a esse tratamento, né? Que Deus abençoe a cada um. E ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos colocar de pé nesta hora, irmãos, vamos orar. Se você tem alguma coisa que você está enfrentando hoje, que está difícil, fala para o Senhor agora. E peça, Senhor, dá-me a tua graça de viver o teu evangelho cada dia na minha vida. E de me firmar na tua palavra, para caminhar, para viver o cotidiano da minha vida. Vamos orar, cada um comece a pensar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Tu és o Criador do universo, Tu és o sustentador da vida. Tu és aquele, Senhor, que conheceu o nosso corpo ainda informe, sendo entretecido no ventre das nossas mães. Senhor, e há um propósito na nossa trajetória, Senhor. Tu és o Deus que cuida de nós. Nós somos miseráveis, pó, cinza. Nós somos imerecedores de qualquer favor. Mas o Senhor não só cuida das nossas feridas do corpo, mas o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar e nos traz vida eterna. Não só, Senhor, nos sustenta na trajetória limitada, temporária e pequena desta vida, mas o Senhor nos garante um lugar eterno, uma vida inteira, Senhor, eterna. Nos céus, o Senhor está preparando um lugar para nós, o Senhor foi reservar-nos lugar, e o caminho para o preparo deste lugar foi a cruz, foi o sacrifício, foi a entrega do Senhor inteira, para que nós tivéssemos salvação. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que a vida eterna nos traz. Agora, Senhor, as lutas normais que o Senhor falou, disse que no mundo tereis aflições. Ajuda-nos a enfrentá-las, ajuda-nos a vivenciá-las, ajuda-nos a compreender que o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho jamais se afastará de nós, e o Senhor estará conosco, e não nos deixará. Senhor, convém que o Senhor cresça na minha vida cada dia, e que diminua eu, Senhor, que diminua eu como Teu servo, o apóstolo Paulo sempre dizia. Senhor, não somos nada, não temos recursos em nós mesmos, se essas armas, essas ferramentas, esses recursos não forem dados pelo Senhor, para nós vivenciarmos as lutas e enfrentarmos as batalhas de cada dia. Fica conosco, Senhor. Renova esse povo. Obrigado pela igreja do Senhor. Obrigado por essa comunidade terapêutica. Obrigado pela acolhida, Senhor, pelo amor que os irmãos sempre manifestaram por mim e por outros que aqui passam. Fica conosco. Abençoe a liderança desta igreja. Abençoe todos os pais, mães, filhos, crianças dessa igreja. É o que nós te pedimos e te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, a comunhão, o poder do Espírito Santo, sejam sobre todos, o que invocam o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.